Nosso coração tenha certeza, clareza absoluta que tudo vem de Ti. Nós não somos nada, nem ninguém sem o Senhor, Pai. Que o Senhor nos fortaleça nesta manhã, que essa semana seja uma semana em comum, de grandes milagres, e que o Senhor seja exaltado através da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para você que estou acabando de ver aqui, seja muito bem-vinda no nosso Clube Café com Gás. Para você que acabou de sair de uma live comigo, que já emendou aqui numa outra, muito obrigada, obrigada mesmo por teu carinho, por cada segundo que você está investindo comigo aqui. Seja muito bem-vinda ao Clube Café com Gás, de segunda a sexta, às 7 da manhã. A gente ferve aqui, eu e a mulherada, buscando força e coragem para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Sem isso, a gente não vive, certo, gente? E aí, essa semana, eu falei na live mais cedo, eu falei na live onde eu estava falando sobre o medo e falando do filme Gato de Botas. Eu falei o motivo de eu ter feito aquela live. E eu quero explicar algo para vocês aqui. Essa semana eu abri as inscrições da minha mentoria e muitas pessoas preencheram o formulário, a aplicação da mentoria, falando de medo. Eu tenho medo e por isso eu quero fazer a mentoria. Eu tenho medo de falir, medo de não crescer, medo do meu marido me deixar, e foi falando. E eu sei que algumas pessoas, eu falei no direct inclusive, que não fariam a mentoria por causa do medo. E esse tema ficou tão forte em mim. E aí eu falei, poxa, eu vou fazer uma série falando do medo na Bíblia. E aí no domingo de manhã eu peguei e fiz aqui mais ou menos a minha série. Travou, gente. Voltou? Vocês estão me ouvindo? Diz aqui, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim? Então tá bom. Quando eu cheguei na igreja, o pastor prega sobre confiança, que é o oposto do medo. Eu falei, meu Deus. Aí quando à noite eu fui levar os meninos no cinema, eu vou assistir Gatos de Botas fala sobre medo. Eu falei, meu Deus, é mais do que confirmação de Deus que essa semana a gente precisa falar sobre medo. E
qual que vai ser o texto base do nosso estudo nessa semana? Você não vai nem precisar mudar de folha. É Mateus 25. Semana passada a gente falou sobre prudência, usando Mateus 25. Nessa semana a gente vai falar sobre medo. Então, série Medo, quem tá anotando aí, série Medo. E nós vamos falar sobre Mateus 25. Você já sabe que quando a gente começa uma série aqui, o que a gente precisa fazer, minha gente? Diz aqui quem é do nosso clube, quem faz parte desse clube feminino, diz aqui pra mim o que a gente precisa fazer quando a gente começa uma nova série. Ler a Bíblia. Pronto, doutora Mônica, a gente precisa ler a Bíblia. Então você vai ler a parábola dos talentos nessa semana. Além da tua leitura diária, você precisa ler a parábola dos talentos, tá bom? Eu vou contar a história pra vocês, pra quem não é familiarizado com essa parábola. E aí depois nós vamos ler o versículo do estudo de hoje. É o seguinte, aqui Jesus, ele tá contando 3 parábolas, certo, gente? A parábola das 10 virgens, que foi o que nós estudamos semana passada, a parábola dos talentos e o grande julgamento. Ele conta essas 3 parábolas para falar sobre a volta de Jesus, tá? Tudo aqui tá falando da preparação. Quando Jesus voltar, você tem que estar preparado. Esse é o tema central desta mensagem, ok? Só que aí na parábola dos talentos, o que ele faz? Ele pega e fala assim, olha, tinha um fazendeiro, e esse fazendeiro pega e chama 3 pessoas e fala, olha, eu vou te dar aqui 5 talentos, outro 2 talentos e outro 1 talento. Ele deu cada talento, que na época era dinheiro, tá, gente? Ele deu cada talento conforme a capacidade de cada pessoa. Guarda isso. Muitas vezes eu pego, por exemplo, eu, Ariane, não tenho talento nenhum para cantar. Meu marido canta, eu não canto. E aí eu vou ficar desejosa, triste, porque eu não tenho talento para cantar, meu bem. Eu não tenho talento para dançar. Faz parte, eu tenho talento para outras coisas. É conforme a tua capacidade. Então não fica chorando pelo talento que você não tem, certo? Começa a olhar para dentro de si e ver quantos talentos Deus colocou em você. Primeira lição aí. Aí é o seguinte, ele pega e faz isso. Aí o que acontece? O cabra que ganhou 5 talentos, a Bíblia fala que imediatamente, risca isso na tua Bíblia, imediatamente ele vai, faz negócios com o talento e multiplica os talentos. O cabra que ganhou 2 talentos, a Bíblia diz que imediatamente ele também saiu, fez negócio e multiplicou o talento. O cabra que ganhou só 1 talento, a Bíblia diz que ele saiu, não tem imediatamente no terceiro, tá? Ele saiu e enterrou o talento numa cova. E aí depois, eu tô contextualizando a história para vocês, depois volta o fazendeiro e aí pergunta... E aí, fulaninho dos 5 talentos, olha, meu senhor, eu peguei e multipliquei para mais 5. Poxa, parabéns, 10 talentos. E aí, fulaninho dos 2 talentos, olha, eu multipliquei por mais 2, 4 talentos, olha, parabéns. E o que tinha 1 talento só falou, olha, meu senhor, como eu sei que o senhor é severo, que o senhor é um homem severo, o que eu fiz? Eu peguei e guardei, eu fiquei receoso, ou seja, eu fiquei com medo. E aí eu peguei e guardei o seu talento, tá aqui bonitinho o seu talento, bem guardadinho pra você. E aí o fazendeiro diz, homem, como que é a palavra aqui, que ele diz aqui, servo mau e negligente. Fazendeiro, gente, isso aqui é Deus falando, você que é medrosa, por medo de não multiplicar o talento, ele ficou receoso. E aí falou, servo mau e negligente. E aí tirou o talento dele e deu para quem tinha mais, para quem tinha 5. Esse é o texto base da nossa série Medo. Agora vamos ler o versículo que eu quero falar nesta manhã, que é o 25:18, que diz assim: mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. O tema de hoje é: pare de esconder o teu talento.
o que a gente precisa entender? O medo faz a gente colocar o que Deus nos deu numa cova. O medo faz você colocar o talento que Deus te deu numa cova. O medo faz você se esconder. O medo faz você ficar aquém, distante, longe daquilo que Deus tem para você. O medo é tão terrível, gente, que ele não faz nem você gastar. Poxa, se o cara tivesse gastado, pelo menos, querendo ou não, poxa, ele desfrutou daquilo dali. Aí se o fazendeiro fosse recriminá-lo, mas ele tinha desfrutado. Nem isso ele fez. Ele se escondeu numa cova. Eu gosto de falar que muitas vezes a gente é como uma ema. A gente enfia o pescoço num buraco, se escondendo de toda a oportunidade que está ali diante de nós, por medo. Os três, gente, tiveram oportunidade de prosperar. Os três teve oportunidade de prosperar. Não agarrou a oportunidade por medo. Não era por incapacidade, presta atenção aqui. Não era por incapacidade, porque Deus fala lá na parábola, Jesus fala que eles receberam os talentos conforme a sua capacidade. Eles eram capazes de multiplicar aquele talento. Mas o medo paralisou. O medo fez com que ele colocasse num buraco, com que ele, presta atenção aqui. Estabilidade não existe. Estabilidade não existe. Geração de valor diz isso, né? Estabilidade não existe. Você muitas vezes, poxa, eu confio em mim, eu confio que o dinheiro que eu tenho é suficiente, eu confio que o meu marido isso, eu confio que o meu marido aquilo, meu bem. De repente vem um vírusinho, vem um trequinho, vem uma pandemia, vai pro mundo inteiro, acaba com tudo que a gente confia. Então não é o dinheiro que você tem que pode te fazer confiar. Não é o teu conhecimento. Não é as pessoas. Não são as pessoas à sua volta. Não é isso, meu bem. Não é isso, sabe? Mas Ari, como eu sei que eu não escondi o talento que Deus me deu? Como eu sei que eu não escondi? Como eu sei que eu tô fazendo? Como eu sei? Você já parou pra pensar nisso? Como eu sei que eu tô sendo o cabra dos 5 talentos, dos 2 talentos e não tô sendo o cabra de 1 talento que escondeu? Como eu sei? Quando eu sei que eu estou progredindo. Meu bem, ninguém anda de lado. Ninguém é caranguejo. Coloca isso na tua cabeça. Ninguém é caranguejo. Ninguém anda de lado. Não existe esse negócio de não, eu tô guardado aqui, tá guardado o meu talento, tá guardado o meu dinheiro, eu tô andando de lado. Não existe. Falando de dinheiro, tem a inflação. Enquanto o teu dinheiro tá lá no colchão, tem a inflação que tá comendo o teu dinheiro. A hora que você tirar ele do colchão, ele não vai valer a mesma coisa. A mesma coisa é o teu dom de falar. Não adianta você esperar ter disposição, acabar a tua vergonha para você falar de Jesus. Eu desafio vocês aqui, eu falo, gente, a hora que você lê a Bíblia diariamente, posta você lendo a Bíblia diariamente. Isso ajuda de um tanto, isso incentiva, isso inspira as pessoas que estão do teu lado, porque de verdade, eu sou quem sou, porque eu leio a Bíblia todo santo dia. Eu multiplico o talento que Deus me deu. E é pouco talento. Mas o talento que Deus me deu, eu procuro multiplicar. Porque se eu for receosa, se eu tiver com medo, Deus tira de mim. E eu quero fechar com um versículo. Gente, vocês estão aqui. Eu tô muito brava. Anota isso. Se você não está progredindo, você está caindo.
Se o teu casamento não está melhorando dia após dia como vinho, se as tuas finanças não estão melhorando dia após dia como vinho, se a tua saúde não está melhorando dia após dia, de verdade, você está enterrando o seu talento. Aí eu quero fechar com um versículo que o pastor disse ontem na igreja. Isaías 41:14. Esse versículo eu quero que você medite nele a semana inteira, tá? Manhã sensacional com 2 lives. Eu faço de coração, gente, de coração mesmo. Olha só. Não temas, ó vermezinho de Jacó. O Senhor parece estar até bravo, né? Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Presta atenção aqui. Deus está falando para nós, não temas. Você é pequenininha. Você é pequena. Eu sou pequena. Não temas. Por que não temas? Porque eu te ajudo. Meu bem, você não está sozinha. Você não pode ter medo. Não porque você é capaz, porque você é uma douta, porque você tem dinheiro, porque teu marido é o cara. Não é por isso que você não tem que ter medo. Você não tem que ter medo porque Deus te ajuda. Isaías 41:14, Sandra. Porque Deus te ajuda, porque Deus está contigo, porque Deus te exalta, porque Deus... Por que eu começo todos os dias com o mesmo louvor? O Júnior fala para mim, fala assim, mas poxa, você é repetitiva todos os dias com o mesmo louvor. Porque o meu coração, ele não pode deixar de entender que tudo que eu tenho e que eu sou veio de Deus. Se não fosse Deus, onde eu chegaria? Se não fosse Deus, gente, eu não estaria aqui. Você não estaria aqui me ouvindo se não fosse Deus. Se não fosse Deus, eu não teria minha casa, eu não teria os meus filhos. Se não fosse Deus, eu não teria minha mãe viva. Se não fosse Deus, eu não teria dinheiro. Eu não teria até coisa fútil como anel. Se não fosse Deus, nada disso eu teria. Então eu não posso ter medo. Porque não foi o meu conhecimento, não foi porque eu sou bonita, não foi por causa do meu marido, não foi por causa do meu emprego, não. Foi porque Deus me deu. Gente, eu tô falando pra vocês que essa semana vai ser forte. Quem aqui foi abençoada? Olha só, eu tô com as inscrições da minha mentoria Reacender aberta. Nela você vai ter disciplina, você vai se posicionar verdadeiramente, sabe? Você vai ter confiança, você vai aprender a ter ações intencionais de todo santo dia, fazer aquilo que te faz realizar teus objetivos. Essa mentoria imersiva de 3 meses tem o poder de mudar tua vida por completo. E não sou eu quem digo, as minhas mentoradas dizem isso. Lá você vai ter o fundamento, a base, para você aprender a realizar todo santo dia os teus objetivos, de verdade. E não tem objetivo difícil, tem objetivo que eu desisto. E se existe uma coisa que elas aprendem na mentoria, é que a única opção que nós não temos é desistir. Todo o resto nós temos opção. E se a gente tem opção, a gente consegue fazer um plano de ação para alcançar. Essa mentoria está aberta. Eu estou quase completando a turma. Eu estou analisando ainda alguns formulários. E eu quero te falar que ouse mudar de vida. Ouse mudar de vida. Essa mentoria vai mudar a tua vida. Ó, a Márcia aqui, ó, confia e vai. A Márcia é minha mentorada. Além de tanta coisa que aconteceu na vida dela, ela emagreceu 17 quilos após a mentoria. E não fui eu que emagreci por ela não, viu, gente? Ela, com o esforço dela, emagreceu. E ainda, para melhorar tudo que eu ofereço na mentoria, tudo que você vai ter na mentoria, ainda consegui 2 bônus para te ajudar. O primeiro bônus é financeiro.
A Fernanda Martins, ela vai dar uma mentoria para nós ao vivo sobre finanças para mulheres prósperas. Saia das dívidas e realize sonhos financeiros. Saia das dívidas e realize sonhos financeiros. Se você falava que não ia entrar na mentoria por causa de dinheiro, essa é a oportunidade que você tem para multiplicar teu dinheiro, meu bem, e não chegar ao final do ano sem dinheiro ainda. E o segundo bônus que eu consegui é com a Mel Puccini, como mudar a sua imagem para chegar onde você merece estar. Eu já mostrei para vocês uma foto minha antes e uma foto depois. Eu consegui aumentar o meu salário, eu consegui viver realizações financeiras, eu consegui melhorar meu casamento, eu te garanto, porque minha imagem mudou. A minha imagem mudou, por isso que hoje eu tenho resultados em várias áreas da minha vida. A tua imagem impacta sim no teu resultado. Não adianta você falar assim, ai, Deus conhece meu coração. Deus conhece, claro que conhece. Mas a gente convive com pessoas. E pessoas, antes de te conhecer pelo que você fala, te conhece pelo que ela vê. A tua imagem chega antes de qualquer coisa, meu bem. Não adianta ser hipócrita ao achar que não, é que eu conheço muito da Bíblia e aí, não. Até você abrir a tua boca para falar da Bíblia, as pessoas já te rejeitaram ali por causa da tua imagem. Então esses dois bônus, além da mentoria e todos os bônus que você vai ter lá, você vai ganhar. Essa é a oportunidade que você tem de verdade para mudar de vida. Então, a minha sugestão para você é: saia dessa live, preencha a tua aplicação com ousadia, porque assim, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Eu acho que não tem uma mentorada minha que não entrou com medo mesmo e depois desfrutou, sabe, de tudo que a gente vive ali. Antes que seja tarde, antes que você se arrependa, antes que da próxima vez, que eu não sei quando vai ser, você tenha que pagar mais caro. Não perca essa oportunidade. Combinado, meu bem? Amanhã, 7 da manhã, a gente vai continuar falando sobre o medo e eu vou te falar uma atitude para neutralizar esse medo. Isso tá na Bíblia, isso tá aqui na Parábola dos Talentos. Leia a Parábola dos Talentos hoje. Beijo no coração. Fiquem com Deus e até amanhã.